Você já imaginou conseguir se comunicar com o mundo inteiro sem precisar usar internet ou celular? Nossa, parece até coisa de filme, né? Parece coisa do passado, tipo aqueles filmes antigos, sabe? Mas não, eu acredito que essa possibilidade ainda existe e com uma tecnologia que já tem mais de um século de história. É fascinante como a gente se torna tão dependente do mundo digital, mas ainda existem formas de comunicação tão, digamos, resistentes, com raízes tão profundas. É verdade. E é por isso que hoje nosso mergulho vai ser no mundo do radioamadorismo. Ah, legal. A gente vai descobrir o que é esse tal de radioamadorismo, entender porque ele atrai tanta gente e, quem sabe, despertar sua curiosidade também, né? Quem sabe você do outro lado também se anima a entrar nessa, né? É isso aí. E para te guiar nessa jornada, a gente reuniu várias histórias e perspectivas de radioamadores aqui do Brasil. Esse mesmo. A gente vai te levar desde o básico, para quem está começando agora, até o papel vital que o radioamadorismo tem em situações de emergência. E, claro, as histórias incríveis por trás desse hobby. Histórias é o que não falta. Não falta mesmo. A nossa missão hoje é desmistificar o radioamadorismo, sabe? Tirar esse véu de mistério. Mostrar tudo de interessante e relevante que ele tem para te oferecer. Preparado para desvendar esse mundo com a gente? Estou pronto. Por onde a gente começa? Boa pergunta. Vamos começar do começo. O que é, afinal de contas, radioamadorismo? Porque, assim, quando a gente pensa em rádio, a primeira coisa que vem na cabeça é ligar o aparelho e sintonizar uma estação. A gente já está acostumado com essa ideia. É. Mas o radioamadorismo vai além de simplesmente ligar e ouvir. Ele é um hobby, sim, mas também uma ciência. Uma ciência. Os radioamadores estão sempre experimentando, testando limites, buscando novas maneiras de transmitir e receber sinais. E claro, fazendo aquela famosa gambiarra de vez em quando, né? Ah, com certeza. Aquela gambiarra, ou melhor, aquele improviso técnico faz parte da experiência. Então, é mais do que um passatempo, tem toda uma camada de aprendizado prático envolvida. E quais são os principais motivos que levam alguém a se aventurar no radioamadorismo? Olha, os motivos são bem variados. Tem gente que busca pura diversão, o desafio técnico, a adrenalina de fazer contato com alguém do outro lado do mundo. Parece bem emocionante. Sim, e tem um outro lado também, um lado bem importante, o papel do radioamadorismo em situações de emergência. É verdade, já ouvi falar sobre isso. Quando as redes de comunicação convencionais falham, como em um desastre natural, por exemplo, os radioamadores podem ser a única forma de comunicação. Já imaginou, sem luz, sem internet, sem celular. Nesses momentos, os radioamadores podem ser a única ponte de comunicação. Caramba, que responsabilidade. E quem são essas pessoas que se interessam pelo radioamadorismo? Tem algum perfil específico? Olha, o perfil é bem diversificado. Tem gente de todas as idades, profissões, classes sociais. É mesmo? Tem os curiosos que se encantam pela tecnologia, pela ideia de se comunicar a longas distâncias. Poder falar com alguém do outro lado do mundo sem internet é incrível. Incrível. E tem aqueles que, por necessidade, acabam se envolvendo com o radioamadorismo. Sem necessidade. Por exemplo, pessoas que trabalham em áreas remotas, exploradores, aventureiros. Entendi, onde a comunicação tradicional não funciona direito. Exatamente. E claro, tem os apaixonados por radiocomunicação que encontram nesse hobby o mundo inteiro para explorar. Nossa, faz todo sentido. Mas, em tempos de internet, redes sociais, WhatsApp, por que alguém escolheria se tornar um radioamador? Boa pergunta. Eu diria que um dos grandes atrativos é justamente a possibilidade de comunicação global sem depender da internet. Claro que existem limitações, dependendo do equipamento, da antena, das condições climáticas. Imagino que não seja tão simples quanto mandar uma mensagem no WhatsApp. Mas, com o equipamento certo e um pouco de conhecimento, é possível conversar com pessoas em outros continentes. É como ter a sua própria rádio mundial particular, né? Exatamente. E além da comunicação, o radioamadorismo é uma ótima forma de aprender sobre eletrônica, radiocomunicação, propagação de ondas. É como aprender fazendo, na prática. Exatamente. E como já falamos, a importância do radioamadorismo em emergências é fundamental. Em situações de crise, os radioamadores podem ser a diferença entre a vida e a morte. É como aqueles heróis anônimos que a gente vê nos filmes. É isso aí. E para quem se interessou e quer começar a se aventurar nesse mundo, qual é o kit básico do radioamadorismo? O básico para começar envolve 3 coisas: o rádio, a antena e a licença. Entendi. O rádio para transmitir e receber, a antena para propagar o sinal. Isso. E a licença é fundamental para operar legalmente. É mesmo. Precisa de licença para ser radioamador. Precisa sim, mas não se preocupe, o processo não é tão complicado quanto parece. Aqui no Brasil, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, é a responsável por emitir as licenças. E como é que a gente tira essa licença?
Para conseguir a licença, você precisa passar por uma prova online. Muita gente que já fez a prova diz que estudando um pouco é tranquilo. Bom, e depois de passar na prova, o que acontece? Aí você recebe um indicativo que é como se fosse o seu nome de rádio, sabe? Legal. É tipo o apelido. É tipo isso. Mas isso é assunto para outro mergulho, quem sabe? Combinado. E para quem já tem a licença na mão, quais são os primeiros passos na prática? O ideal é, antes de sair comprando qualquer equipamento, estudar um pouco. Ah, entendi. Teoria antes da prática. Exatamente. Dá para encontrar bastante material de estudo na internet. E o que seria importante estudar? Procurar por prova que é classe C Anatel já te leva para vários PDFs com o conteúdo da prova. Ah, legal. Vale a pena se familiarizar com o código Q, que são abreviações usadas na comunicação via rádio. Código Q. Interessante. E também com o alfabeto fonético internacional para soletrar palavras de forma clara, evitando confusões. Faz sentido, principalmente em um ambiente com ruídos, né? Exatamente. E na hora de escolher o primeiro rádio, qual modelo você recomendaria para o iniciante? Para começar, os rádios portáteis, conhecidos como HTs, são uma ótima opção. HTs, que são HTs. São rádios pequenos, fáceis de carregar, que cabem na palma da mão. Ah, entendi. Existem várias marcas e modelos no mercado, como Baofeng, Kenwood, Já ouvi falar dessas marcas. e elas oferecem tudo que um iniciante precisa, por um preço bem acessível. Perfeito. Então já tenho a licença, já escolhi meu ATT. Como eu faço para começar a me comunicar, colocar minha voz no ar? O mais importante é fazer contato com outros radioamadores. Ah, entendi. Fazer amigos, trocar ideias. Isso. Participar de rodadas em repetidoras também é uma ótima maneira de começar. Rodadas. O que são rodadas? São como encontros virtuais entre radioamadores em uma frequência específica. Ah, entendi. E o que são repetidoras? São estações que retransmitem os sinais, aumentando o alcance da comunicação. Interessante. Então a repetidora funciona como um amplificador de sinal. É isso aí. E a comunidade radioamadorística, em geral, é muito receptiva e acolhedora, sempre disposta a ajudar os novatos. Que bom saber. Ter esse apoio da comunidade faz toda a diferença. Com certeza. E a comunidade se organiza de várias formas, principalmente online, em grupos no Telegram, no WhatsApp. Legal. Nesses grupos, os novatos podem tirar dúvidas, combinar encontros, participar de atividades. Uma rede de apoio virtual? Exatamente. E as rodadas nas repetidoras são uma ótima maneira de conhecer outros radioamadores pessoalmente, fazer amizades, trocar experiências. Parece bem legal. E assim, a grande maioria dos radioamadores, uns 90% eu diria, são muito receptivos, sempre dispostos a dar uma mão para quem está começando. Claro que, como em qualquer comunidade, sempre tem uns mais, digamos, tradicionais, que gostam de seguir as regras à risca. Mas, no geral, o ambiente é muito positivo e colaborativo. Falando em começar no radioamadorismo, uma das fontes que a gente consultou mencionou o Rádio PX como uma possível porta de entrada. O que você acha disso? O Rádio PX é uma opção interessante para quem quer ter um gostinho da comunicação via rádio. É tipo um test drive, antes de entrar de cabeça no radioamadorismo. Isso. O PX opera na faixa dos 11 metros, também conhecida como faixa do cidadão. E qual é a diferença entre o PX e o radioamadorismo? No PX, a regulamentação é mais flexível, em alguns casos nem precisa de licença para operar. Ah, entendi. Mas é importante lembrar que o uso do PX tem suas limitações e é fundamental operar dentro das normas. Claro. E qual seria o custo para começar no PX? Um rádio PX novo custa em torno de R$ 800 aqui no Brasil. No Paraguai, talvez enquanto mais barato. Entendi. É importante ter cuidado ao comprar rádios usados, pois podem precisar de manutenção. Faz sentido. E é essencial entender o que é a OI, ou relação de onda estacionária, e usar antenas adequadas. Uau, o que é isso? A OI indica a eficiência da antena. Uma OI alta pode danificar o rádio. Caramba. Então, mesmo no PX, é preciso ter um mínimo de conhecimento técnico. Exatamente. E vale lembrar que os HTs, que são os rádios mais usados no radioamadorismo, geralmente operam com potência mais baixa, em torno de 3 watts. Então, mesmo sendo uma opção mais simples, o Rádio PX também exige um certo cuidado. E para quem gosta de colocar a mão na massa, é possível construir a própria antena. Sim, essa é uma parte bem legal do radioamadorismo. Mesmo. Legal. É possível construir antenas simples usando materiais baratos e fáceis de encontrar. Tipo o quê? Uma vareta de solda de alumínio, por exemplo. Ah, entendi. O processo envolve conectar um cabo coaxial à vareta, formando a antena. Faz sentido.
interessante. Sim. E tem muitos tutoriais na internet ensinando como fazer. Legal. É uma ótima maneira de aprender na prática como as ondas de rádio são transmitidas. Com certeza. E a comunicação via satélite, como funciona? A comunicação via satélite é uma área fascinante do radioamadorismo. Imagino. É possível fazer contatos globais com equipamentos relativamente simples. Sério, que incrível. Sim. Com um NACT e uma antena direcional básica, você pode se comunicar com pessoas do mundo todo. Que demais. E para rastrear os satélites, existem aplicativos para celular, como o ISS Detector. Entendi. Ele mostra quando e onde os satélites vão estar visíveis. Que legal! Então, com um rádio, uma antena e um aplicativo, já dá para espiar o espaço? Exatamente. Para transmitir, é preciso ter a licença de radioamador, mas muitos radioamadores experientes ajudam os iniciantes a fazer os primeiros contatos via satélite. É uma comunidade muito colaborativa. E quais satélites são recomendados para quem está começando? O satélite Aeronave 1 é uma boa opção para iniciantes, pois tem uma frequência de recepção fixa que facilita bastante. Entendi. E com um pouco de prática, é possível fazer contatos com outros países e até com outros estados do Brasil. Nossa, parece incrível. E tem mais. A ISS, a Estação Espacial Internacional, tem um transponder de radioamador. É sério? É possível se comunicar com a ISS. Caramba. Falar com a estação especial parece coisa de ficção científica. Mas é real? E além da comunicação via satélite, quais outras áreas o radioamadorismo abrange? Olha, o radioamadorismo é um universo vasto, com diversas áreas de interesse. Tem a comunicação em modos digitais, por exemplo. Modos digitais. É o uso de softwares para fazer contatos via rádio. Entendi. É uma forma de comunicação mais eficiente, que permite contatos a longas distâncias com baixa potência. Legal. E tem os concursos DX, que são competições entre radioamadores para ver quem faz mais contatos com estações distantes. Entendi. Tipo uma Olimpíada do radioamadorismo. Isso aí. E tem as ativações, que são atividades que envolvem operar o rádio em locais específicos. Que tipo de locais? No topo de montanhas, em ilhas, em parques nacionais. Nossa, que legal. Sim. E as ativações têm até siglas. SOTA, IOTA, WWFF. Caramba, é um mundo à parte. É verdade. Uma forma de conectar o hobby com a paixão por viagens e idiomas. Exatamente. E qual é a história do radioamadorismo aqui no Brasil? E o radioamadorismo no Brasil tem uma história rica e emocionante. É mesmo. Conta um pouco pra gente. Os primeiros radioamadores brasileiros surgiram na década de 1920, com figuras como o Padre Landel de Moura, um dos pioneiros das telecomunicações. Nossa, que legal. Um padre inventor. Naquela época, os sistemas de comunicação eram muito precários. Imagina. O rádio era a principal forma de comunicação a longas distâncias. E os radioamadores desempenharam um papel importante nessa época. Sem dúvida. Eles ajudavam a conectar regiões isoladas, transmitir informações importantes, até salvar vidas. Mesmo. Conta alguma história pra gente. Tem uma história famosa de uma filha que conseguiu contato com o pai doente no Mato Grosso graças a um radioamador. Nossa. Naquela época, a telefonia era muito ruim na região e o rádio foi a única forma de comunicação. Que incrível. E a legislação brasileira reconhece a importância do radioamadorismo em situações de emergência. Sim. A lei permite que radioamadores usem qualquer frequência em caso de perigo iminente à vida. Uau. Que poder. E existe a RENER, a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, que é ligada à Casa Civil. Os radioamadores podem se cadastrar na RENER e participar de ações de emergência. Que legal. É um reconhecimento oficial da importância do radioamadorismo em momentos de crise. E como o radioamadorismo se encaixa no mundo moderno com tanta tecnologia disponível? O radioamadorismo se reinventou no século XXI. É mesmo? De que forma? Hoje em dia, ele vai além de ser apenas um consumidor de tecnologia. Explica melhor. Os radioamadores constroem seus próprios equipamentos, experimentam e inovam. Entendi. Eles usam plataformas como o Raspberry Pi para criar projetos incríveis. Que legal. E o radioamadorismo permite a comunicação global sem depender da internet ou do celular. Isso é uma grande vantagem. Com as próprias habilidades e conhecimento, os radioamadores se conectam com o mundo. Fácil. É muito legal ver jovens se interessando pelo radioamadorismo. É a nova geração descobrindo um hobby vintage. Exatamente. E a comunidade radioamadorística é muito acolhedora, sempre pronta para receber novos membros. É ótimo saber disso. E a ISS, a Estação Espacial International, continua sendo um ponto focal para o radioamadorismo. Sim. Astronautas licenciados operam equipamentos de radioamador a bordo da ISS. Que demais. E satélites construídos por radioamadores são lançados ao espaço.
Uau! A integração com computadores também abriu um leque de possibilidades para radioamadorismo. Que tipo de possibilidades? Modos digitais, como o radiopacote e o FT8, que permitem contatos a longas distâncias com baixa potência. Legal. Transmissão de imagens, vídeos, recepção de dados de satélites. Nossa, quanta coisa. E tem até atividades lúdicas como a caça-raposa. Caça-raposa. É um esporte em que os participantes usam rádios para encontrar um transmissor escondido. Ah, entendi. Que divertido. É sim. O radioamadorismo acompanha a evolução tecnológica, mas sem perder sua essência de experimentação e conexão humana. Que legal. E a comunidade está sempre se renovando, buscando atrair novos entusiastas. E como eles fazem isso? Eles organizam cursos, palestras, eventos e orientam os novatos sobre a legislação, a importância da licença de radioamador. A parte burocrática é importante. Sim. E é fundamental combater qualquer tipo de hostilidade com os novatos. Ninguém gosta de ser maltratado. Com certeza. O radioamadorismo precisa se renovar para continuar vivo e relevante. E ele ainda é relevante hoje em dia. Sem dúvida. Em situações de emergência, o radioamadorismo ainda é fundamental. É verdade. Quando as redes de comunicação convencionais falham, os radioamadores entram em ação. E as faixas de VHF e UHF são muito usadas para comunicação local e regional, Ah, me entendi. enquanto as faixas de HF permitem contatos a longa distância. Que legal. E com o equipamento certo, é possível até escutar comunicações de aviação. Caramba. É um mundo de possibilidades. E quais foram as principais contribuições do radioamadorismo para o desenvolvimento tecnológico? O radioamadorismo tem um legado incrível de inovação. Tá mesmo. Sim. Muitas tecnologias que usamos hoje em dia surgiram graças aos experimentos dos radioamadores. Tipo o quê? A televisão, por exemplo, Nossa! e a informática também. Incrível. Os radioamadores sempre estiveram na vanguarda da comunicação sem fio. São verdadeiros pioneiros. E o radioamadorismo é um hobby que promove a amizade internacional, o aprendizado de idiomas e É culturas. verdade. É uma ferramenta educacional poderosa que envolve ciência, tecnologia, trabalho em equipe. Uma combinação perfeita. E tem um lado romântico também, sabe? Romântico. A comunicação pessoal, a troca de voz através das ondas de rádio. Ah, entendi. É algo mágico que cria uma conexão única entre as pessoas. Concordo. Os radioamadores formam uma comunidade global unida pela paixão por esse hobby. E essa comunidade está em constante crescimento. Sim, o radioamadorismo está passando por um momento de rejuvenescimento. Que legal. A tecnologia está mais acessível, o que facilita a entrada de novos membros. É verdade. E os modos digitais, a integração com a internet, estão atraindo a atenção dos jovens. E o governo reconhece a importância do radioamadorismo para a segurança nacional? É mesmo? Sim. Em situações de emergência, os radioamadores são um recurso valioso. Eles são como um exército de voluntários da comunicação. Exatamente. Para finalizar nosso mergulho, quais são os principais pontos que você gostaria que nossos ouvintes levassem? O radioamadorismo é muito mais que um hobby. A gente viu isso ao longo do nosso papo. É uma forma de aprender, de se conectar com o mundo, de fazer a diferença. É verdade. E ele continua a evoluir, a se adaptar às novas tecnologias. Que legal! O radioamadorismo é uma janela para o futuro da comunicação. E para você que nos acompanhou até aqui, o que mais te chamou a atenção nesse mundo do radioamadorismo? A possibilidade de comunicação global independente. A aventura de construir seus próprios equipamentos. Ou o poder de ajudar em situações de emergência. Se a curiosidade despertou em você, explore mais sobre o radioamadorismo na sua região. Procure por associações de radioamadores, converse com entusiastas, participe de eventos. O mundo do radioamadorismo está de portas abertas para você. Quem sabe, em breve, você estará fazendo seus próprios contatos ao redor do mundo. O espectro eletromagnético é um mar de possibilidades. E o radioamadorismo te dá a chave para navegar nesse mar. Mergulhe nesse universo e descubra um novo mundo de conexões e aprendizado. O radioamadorismo te espera. Até a próxima. Até mais.